Bom dia, pessoal. Esperar aí mais uns 2 minutinhos. Nem isso. Já estamos atrasados, né? Quiserem aproveitar, perguntar alguma coisa com relação à tarefa, pode escrever aí no chat e tal. E a gente depois pode falar um pouquinho. Aí, como eu falei para vocês, a interação pelo streaming do YouTube, ela tem um atraso, então não é tão legal, mas a gente pode tentar aí ir respondendo as dúvidas que vocês tiverem com relação à questão dos Inverblogs. Espero que esteja todo mundo bem aí. Vamos começando então a nossa aulinha de hoje. Na verdade, a aula hoje é uma continuação, né, da aula da semana passada. E a gente vai terminar então essa parte, esse conteúdo relacionado aos crustáceos, né, que é um grupo super importante. E esse grupo que a gente vai tratar hoje, né, os Malacostraca, é o filé mignon dos crustáceos, né? E a gente tem dentro desse grupo grande parte da diversidade de crustácea e essencialmente aqueles crustáceos que são mais próximos da gente, que a gente usa na alimentação, que a gente encontra quando vai à praia, né? Apesar de que craca também é um negócio que, né, se você prestar atenção, elas estão também em todo lugar. Mas são aqueles crustáceos mais icônicos, né, que a gente automaticamente associa é, a crustácea, né? Então estou falando de siris, caranguejos, lagosta, é, ermitão, camarões, toda essa galera está incluída então, dentro desse grande táxon denominado Malacóstraca, tá? Então são basicamente aqueles animais que eu acabei de mencionar, né? Que são os caranguejos, siris, lagosta, tatuíra, ermitão. Então é um grupo com mais de 22 mil espécies, né? Ou seja, mais ou menos metade da diversidade de crustácea está dentro de Malacóstraca, tá? Isso colocando, obviamente, crustácea, a gente está excluindo aí de forma a só tornar a coisa mais didática, mas a gente está excluindo os insetos, né? Lembrando que inseto, os hexápoda estão aqui dentro de crustácea, né? Eles, é um grupo que se originou, que se ramificou a partir de um ancestral compartilhado dentro de crustácea, certo? Então, todos aqueles grupos com interesse pesqueiro mais direto, né, a maior parte deles está, então, dentro de Malacóstraca. De novo, é um resumo sistemático que, enfim, acabou ficando aí, não é muito relevante a gente prestar atenção aqui, mas a gente vai ver alguns pontos importantes, né, dessa divisão que permanecem, que eu acho que são importantes da gente ter um pouco claro. Primeiro é que dentro de Malacóstraca em geral, a gente tem os chamados eu-malacóstraca, né? Sempre que a gente tem esse prefixo eu, ele indica, né, o verdadeiro, né? Então seriam os verdadeiros malacóstraca, porque a gente tem um outro grupinho aqui dos leptóstraca, que é um grupo menor, tal. A gente nem vai falar muito dele, só mostrar rapidamente. Tá? Dentro de Malacóstraca, de novo, uma divisão em dois grupos, né? Então você vê que o encadeamento aqui, ele identifica exatamente essa hierarquia, né? Então, estomatópoda e caridóida. Estomatópoda é um grupo interessante, né, dos chamados, que a gente em português, aqui do Brasil, a gente chama de tamarutaca ou tamburutaca, tá? É um grupo também impressionante, com uma série de características comportamentais e adaptações morfológicas muito interessantes. E os caridóida, que é a maior parte mesmo dos decápoda, né? Então veja, dentro de caridóida, quais são os grupos importantes que a gente tem aqui? Decápoda, que é o filé mignon do filé mignon, né? Então decápoda tem a maior parte dos malacóstracos,
né, em decápoda, vou mostrar daqui a pouquinho o que são, tudo que eu falei que é mais simples, né, de identificar, está aqui dentro de decápoda. Tá? A gente identifica assim, claramente como crustáceo. Né? Outros dois grupos importantes aqui dentro, né, são Eufausiácea, pela importância ecológica que tem, o grupo do CRIO, que tem uma ocorrência antártica, né, em águas frias, essencialmente, e os Peracárida, que é um grupo também mega diverso, que a gente vai ver daqui a pouquinho, inclui aí os anfípodos e isópodos como grupos principais, mais importantes dentro de Peracárida. Tá? Então aqui é importante a gente ter na cabeça um pouco dessa divisão, só Tristomatópoda, Decápoda, aqui dentro Eufausiácea e alguns Peracárida. É isso que a gente vai estar centrando o fogo hoje. Então, só para mostrar, né, um leptóstraco, esse aí é a nebalha, né, você vê que ela lembra, enfim, de certa forma, até um copépodo, né, você olha, tem lá uma furca e tal, mas não é, tá? É uma série de convergências aí, mas ela não é, de fato, não é um copépodo, né? É um malacóstraco. E malacóstraco, esse nome malacóstraco, ele faz referência exatamente à presença dessa carapaça, né? Esse aqui é um exemplo daquele grupo interessante que eu falei, dos estomatópoda. Estomatópoda, então, das tamburutacas ou tamarutacas. Em inglês, eles chamam isso de mantis shrimp, quer dizer camarão, louva a Deus. É um nome que nós não usamos, né, aqui no Brasil. O nome caiçara para esse animal é tamarutaca. E hoje em dia, inclusive, o pessoal, aliás, os caiçaras sempre consumiram esse animal, né? Que a gente tem algumas espécies de grande porte, e hoje ele já é vendido, né? Em alguns lugares você vai comer lá paella, não sei o que, você vai ver tem uma cauda de estomatópoda. Ele não é tão recheado que nem a lagosta, não, tá? Ele é um bicho bem mais magrinho, bem menos interessante do ponto de vista culinário. Mas o que é legal dos estomatópoda, né? É um animal que é extremamente adaptado, né? Tem uma série de características importantes à predação. Então, vocês percebem aqui, deixa eu voltar, percebem aqui na região, né, anterior, aqui os olhos desses animais são extremamente complexos, né? São predadores visuais, então eles usam uma visão extremamente aguçada, com olhos compostos, e essa estrutura aqui que vocês estão vendo, né, que é então seria o equivalente aqui ao são 8, 7, 6, seria o quinto par de pereópodos. Vocês estão vendo que ele é subquelado. Lembra que eu falei sobre quelas e subquelas? Olha aqui, né? A estrutura do apêndice, você vê que ele se dobra, então o dátilo está dobrado em cima do própode. Nesse caso dessa espécie, ele tem ainda um monte de dentes. Então o animal, ele faz um movimento, vou tentar mostrar aqui também para vocês, ele faz esse movimento, né, de fechar então essa subquela, e nesse movimento ele pode cortar, eu já vi inclusive, né, o animal sair da toca e partir um peixe no meio com esse golpe. Né? Outros estomatópodes, eles usam ainda, eles têm aqui no própode uma região mais pesada, mais rígida, em que ele dá uma golpeada, ele dá uma porrada mesmo, e eles usam esse golpe para quebrar conchas, para poder se alimentar de moluscos, de outros crustáceos também. Né? E, inclusive, o pessoal chegou a medir o impacto, né, desse golpe, e eles estimam que é equivalente, aí, né, não sei o quanto disso é preciso, mas é equivalente a um tiro de um revólver calibre 22, né, um pequeno revólver. Então e pode machucar mesmo. O pessoal que coleta esses animais tem que se proteger, porque esses que dão golpe, isso pode machucar, e você não mantém ele em aquário, num aquário simples, porque ele quebra o vidro mesmo. Com essa porrada, ele é capaz de quebrar o vidro. Tá? Então é um bicho bem curioso, bem interessante. Aí a gente tem os decápoda, né? Estomatópoda como um grupo à parte, e a gente entra então nos decápoda. Esse nome decapoda
faz referência, então, à estrutura desses organismos, a estrutura da sua morfologia, né? Por eles terem, então, 5 pares de pereópodos. Vou mostrar para vocês que Malacóstraca tem uma divisão clássica, muito bem definida do corpo. Né? Sempre com 5 segmentos na cabeça, 8 no péreon e 6 no pléon. Sempre assim. Tá? Então eles são tem sempre essa divisão aí. Aí eu coloquei como exemplo um camarão. Né? Esse aí é o Peneus vanamei, o camarão cinza do Pacífico, que é intensivamente cultivado aqui no Brasil e em vários outros países do mundo, né, pelas suas características zootécnicas. O grupo menor, que a gente também não vai ver em detalhe, é só para mostrar um pouco a cara, né, de outros grupos de malacóstracos. Aqui a gente tem um caridóide que é um xenomacárida, um sincárida, que tem características que a gente considera plesiomórficas. Tá? Então ele tem ainda um jeitão que a gente imagina que seria mais semelhante a esse ancestral comum aí dos decápoda, né? Mas ele não é um decápodo, ele já está num outro grupo aí, é chamado então de sincárida. Outro grupo que eu mencionei, falei que é muito importante, os Euphalsiaceae, né? Aqui a gente tem a Euphalsia, que é o grupo do crio. Você vê que ele lembra um camarãozinho, né? São animais que têm aí mais ou menos uns 4 centímetros de comprimento e que formam então grandes cardumes em regiões frias, né? Então são o item preferencial aí na alimentação de baleias e de vários outros animais, e o homem inclusive pesca, né? Existe uma frota pesqueira que utiliza esse recurso e vai usar o crio essencialmente para formulação de rações, né? Aqui já o outro grupo que eu mencionei, Peracárida, né, já está dentro, olha, de outros grupos, né, Xenomacárida, Neocárida, mas Peracárida é o táxon que a gente vai reconhecer de forma mais imediata, e esse é um isópodo. Né? No caso aqui, o isópodo é algo, isópoda dentro de crustáceo é um grupo curioso, porque tem representantes terrestres muito conhecidos. Né? Então aquele tatuzinho de jardim, o tatu-bola, aquele que a gente brinca no jardim que se enrola, forma uma bolinha, ele é um crustáceo, né? Isópodo. Então ele não está dentro dos hexápodos, ele não é relacionado proximamente aos insetos, não. Tá? Então ele é um crustáceo terrestre pertencente a esse grupo. Mas a gente tem vários outros isópodos que são bem mais, né, com características marinhas muito importantes. Tem a baratinha da praia, né, a ligia exótica, que a gente vê aí quando anda pelo costão, que tem uma infinidade de espécies de isópodos e também de anfípodos, que é um grupo irmão aí, né, um táxon próximo dos isópoda. Então vamos lá. Molhar a goela. Então, essa daí é a divisão que eu falei para vocês dos malacóstraca, né? 19 a 20 segmentos. Então tem sempre 5 segmentos na cabeça, né? Que isso é meio geral dentro de crustácea como um todo, mas essa divisão 5, 8, 6 é universal em malacóstraca essencialmente. Tá? Então o que vai mudar dentro de malacóstraca, dentro dos grupos que a gente vê internamente, como decápoda, né, estomatópoda, é o número de segmentos do péreon, principalmente, que estão fundidos com a cabeça. Então, no caso de decápoda, o que acontece? 3 segmentos do péreon se fundem à cabeça, né, formando formando o cefalotórax. Esses 3 segmentos eles vão ter seus apêndices modificados todos. Quantos sobram aí? Se eu tirei 3 e fundi com a cabeça, sobram 5 segmentos. Esses 5 segmentos têm os apêndices normais, portanto eu tenho 10 patas, né? 5 pares de patas, por isso decápoda. Tá? Então, o que vai mudar aqui no arranjo é só quantos se fundem a cabeça, quantos não se fundem, e em alguns casos tem algumas fusões também no abdômen, mas isso não assim, o essencial é vocês lembrarem desse padrãozão, né, com 5, 8 e 6. E lembrar que péreon é a mesma coisa que tórax, pléon é a mesma coisa que abdômen, e a gente tem os apêndices dessas partes do corpo, que são, então, os apêndices do péreon, a gente chama de pereópodo, ou periópode,
E os do pléon ou do abdômen se chamam pleópodos, ou pleópodes. Tá? Exceção para o último par de apêndices, né, do último segmento, que pode se modificar numa estrutura chamada de urópodo. Lembrando que eu tenho também a presença de um telson terminal, que não é um segmento, tá? É uma estrutura pós-segmentar. Beleza? Então vamos lá. Então eles têm uma carapaça, isso é característica de Malacóstraca, né? Malacostraca, ostraca é concha, né? Cobrindo total ou parcialmente o tórax. Em alguns casos ela pode ser reduzida ou ausente, só que isso é uma perda secundária, né? De novo, se lembrando que essas exceções acontecem, mas quando ela desaparece era porque originalmente isso estava presente naquele grupo. Tá? Então a carapaça, ela é só essa estrutura dobrada, né, que recobre o cefalotórax. Bom, a gente falou da divisão em cabeça e tórax, né, e abdômen, e das fusões dos segmentos com cabeça, tórax e abdômen. Então a gente tem uma diferença, né, no número de segmentos que se fundem à cabeça. Tá? Então a gente tem, no caso de decápoda, né, como eu falei, 3 dos segmentos do périon se fundem à cabeça, e aí a gente tem, então, 3 pares de maxilípedes. Maxilípede é o nome, então, do apêndice desses segmentos do périon, do tórax, que são fundidos com a cabeça. Tá? Então, a gente está adicionando aí mais um termo para um outro tipo de apêndice. Né? Então, a gente tem aqueles 5 apêndices típicos da cabeça, que a gente já viu na aula anterior. Né? Então, antena 1 e antena 2, ou antênula e antena, né? Mandíbula, maxílula e maxila, ou maxila 1, maxila 2. 5 da cabeça. Aí, a gente pode ter de nenhum até 3 pares de maxilípedes, que são o quê? São esses apêndices desses segmentos do périon fundidos com a cabeça. Tá? Então, maxilípedes, né? Então, é uma fusão aí entre pé e maxila, né? Ele é uma estrutura que se modificou para ter um outro papel de auxiliar na alimentação. E aí, depois disso, a gente tem os periópodes, que estão indicados aqui na figura, e os pleópodes, né? Um urópode terminal ali. Então, aqui a gente vai ter os apêndices da cabeça, depois os maxilípedes, que são apêndices do tórax, mas de segmentos fundidos à cabeça, periópodes, pleópodes e o urópode lá no final. Tá? Eu sei que é meio confuso, é um monte de nome e tal, mas, enfim, como esse é um padrão para um grupo, né, geral para o grupo, é importante que vocês pelo menos situem essas estruturas e consigam entender essa morfologia. Então, os periópodos, já mostrei essa figura na aula passada, né, eles são primitivamente birremes. Significa que nos grupos que têm características mais plesiomórficas, a gente vai perceber a presença de duas extensões desse apêndice. Uma extensão chamada de exopodito e uma extensão chamada de endopodito. Tá? Lembrando que sempre esses apêndices vão ter esse mesmo número de artículos, né? A coxa, a base, o isquio, o mero, o carpo, o própode e o dáctilo. Ok? Em alguns casos, na coxa eu posso ter estruturas branquiais, como esse pipodito está mostrado aqui. Então pode ter, às vezes, algumas características que são mais próprias de um grupo do que de outro. Né? Isso acontece. E o que vai acontecendo também em determinadas linhagens, em determinados táxons, dentro de Malacóstraca como um todo, é que esse segundo ramo aqui, esse exopodito, ele tende a se reduzir, tá? Em alguns casos até desaparecer. Tá? Vamos lá.
Antenas e antênulas também são geralmente birremes, tá? A gente tem aí os dois ramos, né, que o endopodito e o exopodito. Olha aqui, no caso, isso aqui são estruturas de um camarão. Vocês percebem aqui um olho pedunculado fazendo parte dessa estrutura. E aqui a antena 2, né, com o flagelo, que é aquela parte mais comprida, que a gente enxerga como uma antena mesmo, mas ele tem o endopodito, né, e o exopodito também na forma desse flagelo, tá? Com uma escama grande chamada de escafocerito aqui. O abdômen, ele tem 5 pares de pleópodos, que são birremes, e um par de urópodos, né, que também vão ser birremes. Então, isso é algo que é bem característico também desse grupo, né, porque na medida em que os periópodes eles se tornam uniremes em alguns grupos, nos pleópodos, normalmente a gente vai ter essa estrutura sempre birreme. Tá? Isso pode sofrer modificações também, inclusive com a perda completa dos pleópodos, no caso de grupos de braquiúra, dos machos de braquiúra, que são os caranguejos, siris, que tem então uma redução desse abdômen. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Tá? Aqui a porção terminal, para mostrar para vocês, é o que a gente chama de leque caudal. Então, esse é o último segmento do pléon, com o telso, que é aquela estrutura pós-segmentar, e aqui os urópodes, né, que são birremes. Então, vejam, essa estrutura ela forma um leque mesmo. Né? E esse leque ele pode ter uma função de escudo, de proteção. Então, se importunar um crustáceo como esse, ele vai tender a dobrar o abdômen sobre si mesmo e usar esse leque caudal como um escudo. Aqui um olho, olha, esse é um detalhe, né, um olho composto, e esse é justamente o olho de uma tamarutaca, de um estomatópoda, tá? Onde vocês podem perceber a presença, então, de um olho composto, com vários omatídeos, né? Cada bolinha dessa é um omatídeo, e é uma estrutura, então, extremamente complexa. A maioria é dioica, ou seja, tem macho e fêmea, né? E o gonóporo masculino fica geralmente no 8º segmento do péreon e o feminino no 6º segmento do péreon. Então isso também é uma regra meio geral. Por isso é fácil de você fazer a identificação do sexo procurando o gonóporo, porque ele fica, na verdade, na base, normalmente na base do apêndice, então dos periópodes. Você vai lá na base do periópode, se ele tiver, no caso, você pegar um decápoda, por exemplo, e for olhar, você vai olhar o último periópode, na base do último periópode, se a abertura genital está ali, ele é um macho. Se a abertura está, na verdade, no terceiro, né, no terceiro periópode, aí ele é uma fêmea. Eles têm, como todo artrópode, né, um exoesqueleto formado por essa cutícula quitinosa, que pode ser mais ou menos classificada, dependendo da espécie. E ela pode ter pigmentos, né? Acho que todo mundo já viu fotos aí de vários crustáceos com uma pigmentação muito diferente, né? Isso o que é curioso é que quando você aquece, né, o esqueleto de um crustáceo, essa pigmentação ela é degradada e tudo fica vermelho. Por isso que todo crustáceo cozido ele fica com aquela coloração avermelhada. Tá? Eles têm também essa fibra chamada de quitosana, né, que acabou virando um suplemento aí alimentar, que é usado aí como uma fibra que absorveria a gordura na sua dieta. Então você tomava comprimido de quitosana, isso aí numa dieta, né, serviria para você eliminar um pouco da gordura que você está ingerindo, né? Então isso é um outro recurso que se usa então dos esqueletos do processamento do camarão. Então quando você faz o processamento do camarão para exportação, você tira
o exoesqueleto, isso aí pode ser aproveitado para a extração dessa fibra, então que tem valor comercial. Então está aqui de novo um esquema da cutícula, né, do esqueleto, onde existe então essa epicutícula, que é a parte mais externa, uma cutícula sendo formada por essas duas partes, né, a epicutícula e a endocutícula, e aqui é a epiderme que vai produzir esse esqueleto, né? Então, lembrando que, como todo artrópode, ele tem que trocar essa cutícula, tem que trocar esse esqueleto a cada, né, de tempos em tempos. Se ele estiver crescendo, para poder crescer, e depois, uma vez que ele tenha atingido a fase adulta, ainda assim ele vai fazer essa troca, só que com uma periodicidade bem menor, tá? Bom, em termos de nutrição, gente, aí, assim, não tem como você generalizar nada. Dentro desse grupo tem de tudo. Tem bicho que é filtrador, saprófago, predador, depositivo, herbívoro. Tudo que vocês podem imaginar, né, existe dentro de Malacosta. Então não dá para você dizer, é um grupo extremamente diversificado e com uma radiação adaptativa muito importante também. Tá? Eles têm tipicamente essa boca ventral, cercada por aqueles apêndices que a gente já viu, né? Então, maxila, maxílula, mandíbula, é, e, enfim, e os próprios maxilípedes, né, que também vão auxiliar no processamento. Então, é, essa, essas estruturas vão auxiliar na manipulação, né, no pré-processamento desse alimento antes da ingestão. Ah, tá aqui, ó, tamburutaca, né? Será que esse vídeo... meu sacoleto, viu? Esqueci de colar esse vídeo. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para vocês. Ah, tá aqui. Vou só ampliar aqui, tá? Olha lá. Então, você vê que o animal ele fica com os olhos ali, né? O peixinho vacilou, ele vai então com aquela subquela, lembra aquela que é dobradinha assim, né? E ele captura então o peixe. Ele pode cortar o peixe, eu já vi cortar o peixe no meio. Aí esses bichos, essa lisosquila é um bicho grande, assim, chega, sei lá, 30 e poucos centímetros. E alguns são até maiores. Ok? Então vamos lá. Essas foram as características gerais. Vamos dar uma olhada então nos Euphalsiaceae agora, que é aquele grupo do CRIO, né? Então tem uma importância pesqueira grande, é usado em ração e outros insumos agrícolas, e frotas japonesas e russas lá próximo à Antártica têm operado aí na exploração desse recurso. Mas ele é um item alimentar importante, não só na dieta dos cetáceos misticênios, né, das baleias, mas de vários outros animais que se alimentam ali naquela região. Então, boa parte da biomassa pelagial está concentrada, né, nessa única espécie, nesse único organismo que é o crio, é um animal que fica ali filtrando, se alimentando do plâncton, que é altamente produtivo nessas águas da Antártica, especialmente no verão. Né? Então, como tem muito nutriente, né, tem muita produção primária, e aí a produção secundária vem a reboque também, aumentando aí as densidades do crio. Que é esse bichinho aí, parece um camarão, mas ele tem uma diferença importante. A gente pode perceber aqui nessa figura, olha, isso aqui está a carapaça do animal, né? Então aqui o cefalotórax, aqui está o pléon, 1, 2, 3, 4, 5, opa, 6 segmentos, aqui está os urópodes, pleópodes, pereópodes, maxilípedes, e olha, aqui vocês estão vendo, parece um algodãozinho, um pompãozinho, isso são as brânquias do Euphalsiaceae. Essas brânquias ficam para fora da carapaça. É diferente do camarão, essas brânquias elas estão protegidas pela carapaça. E nos Euphalsiaceae não.
Tá aqui um exemplo de um navio pesqueiro, né? Redes enormes que são usadas, então, para a pesca desses animais. Né? Eles pegam uma biomassa muito grande do crio, e o crio tem essa coloração avermelhada, né? Que é dada pelos carotenoides na alimentação dele. Né? Os carotenoides são produzidos pelas algas e eles, então, se alimentando disso, incorporam esses carotenoides na própria biomassa. Então, são animais pelágicos, né, marinhos. A carapaça, como a gente viu, não envolve completamente as brânquias, eles têm mais ou menos entre 3 centímetros, um pouco menos, um pouco mais do que isso aí. Apêndices torácicos birremes, sem maxilípedes, então esse é um grupo que não tem nenhuma fusão com a cabeça, né? E o telson tem um par de espinhos móveis, lá no telson, né? Naquela estrutura pós-segmentar. Aqui em detalhe, né? Então, tudo isso aqui, né, são periópteros. Aqui não tem diferença de um para o outro. Eles são todos mais ou menos iguais. Tá? A carapaça. Então, todo o périon está aqui, mas não está fundido com a cabeça. E aqui tem umas brânquias, para fora da carapaça. Um detalhe, né, das estruturas, né, dos apêndices. Então, né, isquio, mero, carpo, coxa base, isquio, mero, carpo, próprio e dáctilo. São aqueles artículos básicos aí. Aqui um exemplo da último par de brânquias, né, que é um apêndice que é bastante modificado. Né? Então, na verdade, eu falei que eles são todos iguais, mas na verdade eles não são, porque tem os dois. O último par, na verdade, de periópodes, ele é bem modificado nessa estrutura branquial mais, né, elaborada, maior. Então, eles são um pouquinho diferentes, sim. E eles têm, olha, uma curiosidade aqui, são a presença dos fotóforos, bem aqui, junto da coxa. O que é o fotóforo? Né? Então, vários deles vão ter esses pontinhos, que são pontinhos bioluminescentes. Então, eles produzem luz. Né? São estruturas que são usadas para emissão de luz. E aí você fala, putz, mas por que esse bicho emite luz? Né? Aí tem várias questões relacionadas com emissão de luz, né, para esses organismos pelágicos. Algumas são adaptações à predação, outros contra a predação. No caso aí, eu não saberia dizer por que isso, de alguma forma, poderia auxiliar o fausiáceo, talvez na atração do alimento, não sei dizer. Ok? Olha lá, gente, bota aí, bota no chat, eu estou acompanhando aqui em paralelo o chat, se tiverem alguma dúvida aí, pode botar. O Ibope hoje está baixo, só temos 7 pessoas, o resto está aí, decretou o feriado, dependente do reitor. Então vamos para os decápoda. Né? Decápoda, que é o grupo maior, o grupo mais importante de crustáceos. Tem 10 mil espécies, mais ou menos. Então, aí que a gente tem os siris, camarões, lagostas, caranguejos e por aí vai. E estão em todos os ambientes, né? Inclusive no ambiente terrestre, a gente encontra. É um grupo que é mais estudado, até pela própria importância econômica que ele tem, e por isso tem uma taxonomia bem mais complexa também. Então, é dentro desse grupo de decápoda que a coisa está tão estudada que você vai ter, né, não só... Decápoda seria, se a gente usar o sistema linneano, né, estaria dentro da categoria de ordem, e aí a gente teria dentro de ordem, subordem, depois várias infraordens, depois superfamílias, depois famílias, depois subfamílias e por aí vai. Ou seja, um número muito grande de categorias. Isso torna a taxonomia desse grupo bem complexa. Né? Então, eles têm os 3 primeiros pares de apêndices torácicos modificados, ou seja, os 3 segmentos do périon, do tórax. Os 3 primeiros estão fundidos com a cabeça. Aí eu vou ter 5 pares de periópodos, por isso daí vem o nome decápodos. O primeiro par de periópodos geralmente vai ser modificado na forma de quela, né? São aquelas pinças.
eu já expliquei para vocês. Pereópodos com exopoditos tendendo à redução, né, ou completamente perdidos. Cabeça e segmentos do tórax são fundidos dorsalmente, né, e tudo recoberto pela carapaça, formando então essa carapaça forma uma câmara branquial, que é diferente, né? No caso dos eufausiáceos, a gente viu que as brânquias elas estão expostas, não estão protegidas pela carapaça. Aqui não, aqui elas estão totalmente envolvidas pela carapaça. A primeira divisão que a gente vai ver dentro de Decápoda é uma divisão entre os chamados, né, e aí seriam equivalentes, se a gente pensar no sistema lineano, né, seriam duas subordens, né, que seria a subordem dendrobranquiata e a outra subordem que seria Pleusiemata. Tá? Essas duas subordens, o que diferencia? Dendrobranquiata possui um tipo particular de brânquia, que é a chamada dendrobrânquia. Uma brânquia, dendro vem de árvore, né, de ramificado como árvore. Dendrobrânquia é uma brânquia que é toda, olha, né, aqui ramificada, ela se ramifica. Que outros tipos de brânquia eu vou ter nos Pleusiemata, né, no outro grupo? As tricobrânquias e filobrânquias. Então, os caranguejos, por exemplo, têm esse tipo de brânquia aqui, filobrânquias. Outros Pleusiemata vão ter essa tricobrânquia. Trico é de pelo, né? Filo é de lâmina, né? De achatado. Então, a gente tem aqui essas duas estruturas que são diferentes da dendrobrânquia. Tá? Então, quem são os dendrobranquiata? Basicamente, os camarões, né? Camarões peneídeos, sergestídeos, camarões propriamente ditos. Ah, mas tem camarão também em Pleusiemata? Tem. Né, porque camarão não é um nome técnico, camarão é um nome popular. Então se dá o nome de camarão para um monte de coisa que não tem nenhuma relação direta, né, do ponto de vista filogenético. Tá? Então aqui a gente vai ver depois quem é que são esses caras, né, os dendrobranquiata e os Pleusiemata. E aí a gente vê que essas brânquias elas estão dentro, né, da câmara branquial, que é formada pela carapaça. Tá? Então, no camarão, a água entra aqui pelas laterais e ela é, então, bombeada no sentido anterior. No caranguejo, ela entra pela frente e sai de novo pela frente. Entra pela região ventral, sai pela região dorsal. Tudo isso sendo movimentado por essa estrutura chamada de escafo gnatito. Lembra que isso aqui é a maxila, que eu cheguei a mostrar para vocês, né? Aquele apêndice bucal? Ele tem um flagelo aqui, que é justamente como se fosse um remozinho, né? Um lequezinho que ele usa para bombear a água. Então, ele bate esse escafo gnatito com alta frequência e isso mantém a ventilação das brânquias. Aqui a gente tem uma proposta, né, de filogenia dos decápoda. Tá? E aí a gente vê, então, os diferentes grupos, né, no passado, os decápoda eram divididos em dois grupos, os reptância e os natância, né? Reptâncios que ficavam no fundo, os natâncios que ficavam na coluna d'água. Isso aí caiu meio que por terra, né? Então a gente não segue mais esse padrão. Mas só para mostrar para vocês, né? Então a gente tem aqui, olha, decápoda e aí dendrobranquiata, né? Esse ramo aqui seria os dendrobranquiata, sergestídeos e peneídeos, camarão propriamente dito. Aí todo esse restante aqui, toda essa galera aqui, a maior parte, né, dos decápodos, seriam os Pleusiemata. Tá? Pleusiemata seria uma subordem com várias infraordens. Seriam então Stenopodidia, Carídia, né, aqui tem Polychelida e Aquelata, que são, a gente não vai encontrar ainda com esses nomes, né, mas seriam equivalentes aí aos Palinura, né, em outra leitura. Astacídia, que é as lagostas queladas, Thalassinide, os chamados de camarões fantasmas ou corruptos. Anomura é um grupo bem curioso também, que tem os caranguejos ermitões, mas também tem as tatuíras, né, e alguns caranguejinhos também
aqui dentro, porcelanídeos. E o maior grupo de decápoda é esse aqui, em termos de diversidade, que são os Brachyura, né, os caranguejos. Tá? Você vê que Anomura e Brachyura são mais proximamente relacionados, né? E aqui a gente tem um outro clado importante aqui que pega esses animais que têm esse padrão mais meio de lagosta, assim, né? Essa galera aqui tem uma tendência a uma redução do abdômen em relação aos demais. Então tem uma divergência aqui entre esses dois clados que é bem marcante. Vamos ver um pouco mais de detalhe, né? Dendrobranquiata. Então, como eu falei, são os camarões, com cerca de 450 espécies, né? E os principais táxons aí de Dendrobranquiata é Sergestide e Peneide. Sergestide predominantemente pelágico e Peneide pode ser tanto bentônico como pelágico, né? Um grupo Peneide um pouquinho maior, mais importante comercialmente, quer dizer. Então, eles respondem por mais ou menos uma produção aí que já deve ter passado isso, né? De 4 milhões de toneladas ano. Isso a gente está somando a pesca e a aquicultura de camarão, né, a carcinocultura, ela é cada vez mais importante, né, então tem aí lá no departamento o professor Daniel, que trabalha, né, diretamente aí com a elaboração de técnicas de nutrição, de melhoramento na produção aquícola, né, desses animais. E aí o gênero Peneus é o que tem maior valor econômico, né? Aqui tem a maior parte de... mas, na verdade, Peneide como um todo, a gente vai ter várias espécies que são pescadas, né? E é um gênero que, originalmente ele era um gênero só Peneus, e ele foi depois explodido em vários outros gêneros menores. Então se criou Farfante Peneus, Chifo Peneus, alguns voltaram, e, enfim, é uma confusão que a gente não vai entrar aqui porque não vale a pena. Tá? Então, características do grupo, como eu falei, eles são dendrobranquiados, eles têm dendrobranquia, né? Isso aí é bem evidente, tá? Eu já comentei, vou recomentar aqui. Tem quelas nos 3 primeiros pereópodos, olha só. Então, os 3 primeiros pereópodos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, decápodo. Os 3 primeiros têm quelas, né? Isso é bem característico aí. Os machos, embora isso seja perfeitamente universal dentro do dendrobranquiato, mas, enfim, a maioria vai ter essa estrutura aqui, chamada de petasma. O petasma, ele é uma estrutura que fica entre o último par de pereópodos, na verdade, minto, ele está no primeiro par de pleópodos, tá? E ele faz o quê? Ele vai auxiliar no processo de transferência dos espermatóforos para a fêmea. Então, por que ele está no primeiro par de pleópodes? Porque o gonóporo feminino, masculino, quer dizer, ele está exatamente ali, no último par de pereópodes, então ela está bem próximo. E ele usa esse petasma, né, então, para transferir, como se fosse um receptáculo, né? Ele vai estar unindo, você tem os pleópodos, unindo então esses pleópodos, você tem essa estrutura que é o petasma, né? Ele fica lá no meio, entre um e o outro, formando como se fosse uma bolsinha, ele vai transferir então o espermatóforo para o télico da fêmea. Tá? Então isso é bem característico aí desse grupo. Eles têm expansões ventrolaterais dos tergitos, né? Na verdade isso aí vários decápodos têm, que seria... Deixa eu voltar aqui nessa figura. O que são os tergitos? Né? São o tergo, lembra que o tergo é sempre essa porção externa, né, dorsal do exoesqueleto. E a porção ventral, né, é chamada de externo. Né? Então a gente tem aqui os esternitos, que seriam as placas de cada segmento, e aqui os tergitos. Então, essas expansões
ventrolaterais são os chamados lobos pleurais, tá? São essas abinhas aqui. Inclusive, a gente bota o dedo ali para descascar o camarão, né? Na hora que a gente vai descascar, quem já descascou sabe. As fêmeas não incubam os ovos, e essa é uma diferença importante entre dendrobranquiata e pleociemata, e você mata a charada. Na hora que você pegar um camarão que está incubando o ovo, né, uma fêmea ovígera, você sabe que ele não é um dendrobranquiário. Ou ele é um camarão carídeo, ou um estenopodídeo, ou de um outro grupo qualquer, mas não é, dendrobranquiata. Tá? Porque dendrobranquiata não incuba ovo. Ele libera tudo diretamente na água, a fecundação ocorre ali, já é imediatamente, né, o ovo é fecundado e liberado diretamente na água. A fêmea não vai incubar ele. Eles têm essa compressão lateral, né, então essa é basicamente a morfologia do camarão. Aquela que eu já acabei, estava usando eles como modelo. Então aqui a gente tem cefalotórax, o abdômen com 6 segmentos, aqui a gente tem 8, sendo 3 fundidos com a cabeça, e os respectivos apêndices, né? Periópodes, pleópodes, urópode, e aqui maxilípedes, maxilípede 1, 2 e 3, e os apêndices da cabeça. Só para falar um pouquinho do Peneus vanamei, que é, vocês podem achar também Litopeneus vanamei, enfim, ele saiu de Peneus vanamei para Litopeneus, depois voltou, né, acabaram com esse gênero. Isso aí, como eu falei, está confuso. Então, estou usando a última referência que extinguiu Litopeneus e voltou para Peneus. Então, isso aqui virou Peneus vanamei de novo. Então, a gente no Brasil tem praticamente uma monocultura dessa espécie, pouca produção fora dessa espécie. Ela é originária do Pacífico, né? Foi descrita para o Golfo do Panamá, e ela ocorre ali na costa do Pacífico americano, do México até o Peru. Então tem uma área bem grande de ocorrência. Né? Eles vivem em fundo lamoso, como a maior parte dos camarões, desde a linha costeira até 80 metros. Um hábito gregário e detritívoro, né? Um comportamento bem comum para esses camarões peneídeos. E é esse bichinho aqui, né? Que é uma delícia, né? Frito ou cozido, para quem pode comer, né? Não tem alergia ou não é vegetariano. A carapaça dos camarões ela é razoavelmente translúcida, né? Então, nessa espécie, ela não é muito calcificada, então você consegue ver através da carapaça, você consegue detectar, então o produtor consegue saber qual que é o estágio de maturação das gônadas. E aí nas fêmeas o ovário, normalmente ele é branco no começo do desenvolvimento, e ele vai mudando de cor, vai aumentando de tamanho e mudando de cor. Ele passa de branco para marrom, né, meio dourado, e depois fica esverdeado ou mais escuro no dia da desova. Né? O que a gente vai ver aqui nessas figurinhas. Ele começa branquinho, pequeno, ele vai aumentando de tamanho, ficando verde, até no último dia ele está marrom ou verde escuro, pronto para desovar. Tá? Aqui a gente vê os camarões em comportamento copulatório, né? Então eles se aproximam, há um comportamento de aproximação, então eles emitem sinais, e a cópula começa geralmente à tarde, né? Então a luminosidade cai, o animal se sente menos exposto, e aí eles vão se juntar, né? Ventre com ventre, lembrando que o macho então tem aquele petasma, aí ele vai liberar os espermatóforos, são bolsinhas cheias de esperma, e ele transfere isso para uma região da fêmea chamada de télico, então, que recebe esses espermatóforos. Né? Então a fêmea vai ficar depois com esses espermatóforos aderidos a ela, e ela vai poder então fecundar os seus ovinhos na hora que ela estiver apta, né, a fazer a desova. Tá? Então ela já vai liberando, vai fecundando e vai liberando esses ovos na coluna d'água. Tá aqui, olha, né, a cópula, já o macho enrolado já na fêmea, transferindo os espermatóforos. Né? Ele já sabe que ela vai desovar dali a pouco tempo, então ele vai colocar ali e dali a fêmea vai para o processo de desova. Então aqui a gente vê o espermatóforo preso aqui na fêmea, né, que acabou de copular. Olha, esse aqui é o lobo pleural. Aqui tem os pleópodes. E aqui os periópodes. E aí,
a desova começa com movimentos bruscos, né? A fêmea ela contrai, né, a musculatura e dá uns saltinhos e nada ativamente, e aí rapidinho ela libera esses ovinhos na água. Tá? O número de ovos ele depende do tamanho, quanto maior a fêmea, maior, né, a fecundidade. Então, uma fêmea de 30 a 45 gramas vai produzir entre 100 mil e 250 mil ovos. Então, gente, qual que é o interessante aí? Né? É a estratégia. Você vê que existem dentro de Decápula duas estratégias muito distintas do ponto de vista reprodutivo. Nos Dendrobranquiata, o que eles fazem? Produzem um número grande de ovos pequenos, com pouca reserva energética, então ela gasta a energia na reprodução, ela está despendida na produção de um número grande de ovos, e não tem nenhum cuidado parental. Então a fêmea pega e joga isso para a coluna d'água, vai morrer um monte, mas ela produziu tantos que, né, uma parcela importante vai conseguir vingar. Então, esses ovos eles vão ficar pouco tempo na água, em pouco tempo eles já eclodem e já vão ter o primeiro náuplio, né, acontecendo. Nos Pleocemata é diferente. Nos Pleocemata eles vão incubar esses ovos. Então esses estágios iniciais, em que você tem uma alta taxa de mortalidade na coluna d'água, essa fase mais crítica ela está protegida pela fêmea. Esses ovos eles estão incubados ali. Então, eles vão produzir menos ovos, por quê? Porque para que o animal possa passar essa fase protegido, preso na fêmea, ele precisa de energia. Então o ovo ele é maior, ele tem mais energia, né? Então ele precisa de mais energia, então é um número menor de ovos que é produzido. Só que, por outro lado, a mortalidade é reduzida também. Né? Então existe um equilíbrio aí nessas estratégias entre, né, eu produzi muito ovo, né, e deixa morrer um tanto, ou eu não, vou produzir pouco, mas eu vou cuidar desses ovos para que ele não morra um número importante. Tá? Então, nos Dendrobranquiata, a estratégia é essa de produzir muito e ovos pequenos com pouca reserva. Né? Então, esses ovos vão ter 0,22 milímetros, né? 220 micrômetros. Aí a gente tem o primeiro náuplio, né? Você vê que é bem simples, né? Ele tem só poucos apêndices, poucos segmentos, só aquele olhinho náuplio. E aí a cada estágio, então nessas 14 horas depois da desova, ele vai aparecer esse náuplio 1. E ele vai passar por 6 estágios naupliares. Para cada um desses estágios, ele sofre uma muda. Muda, aumenta o número de segmentos, aumenta o número de apêndices. De náuplio, né, quando ele chega em náuplio 6, ele vai passar depois para um estágio chamado de protozoea. Então tem 3 estágios de protozoea, você vê que já tem um abdômen aqui se formando, né, o tórax já está praticamente todo formado, né, aqui, mas não tem apêndices ainda. Ele vai passar por 3 estágios de protozoea, depois ele chega em mises. Mises, ele já tem um abdômen formado, mas ainda sem os apêndices. Então ele já lembra um camarãozinho, ele passa por 3 estágios de mises, tá? Que é ainda no plâncton, isso tudo, né? Então todos esses 6 estágios de náuplio, mais 3 estágios de protozoea, mais 3 estágios de mises, tudo isso ele ainda está na coluna d'água. E aí ele chega no PL, que é a pós-larva. A pós-larva, então, já é um estágio pré-assentamento. Então o animal ele ainda está no plâncton, mas ele já está próximo de ir para o fundo e de recrutar, né? De passar a exibir o comportamento de um animal adulto. Tá? Então ele já está com todos os segmentos formados, já tem uma estrutura, né, muito semelhante ao do adulto, mas ainda não chegou lá. Tá? Que é a chamada de pós-larva. Ok, pessoal? Então, esquece aí. Se tiver alguma dúvida aí com os camarões, a gente entra então em Pleociemata. Vamos lá. O padrão de corpo, de divisão do corpo, ele é tal e qual os Dendrobranquiata. Não vai mudar. Então a gente não vai ficar batendo muito martelo nisso. Vou só mostrar um pouco mais da diversidade de Pleociemata, para vocês saberem quem são. Né? Então, a gente tem alguns camarões aí, né, mas que não são dendrobranquiados. Então, está falando do camarão palhaço, dos camarões de água doce, né, os pitus, são todos carídeos, né, pertencem à Pleociemata.
Então, as fêmeas incubam os ovos, né? Não tem dendrobrânquia. E tem, então, 7 táxons majoritários, né? Na verdade, isso mudou um pouquinho. A gente viu que um desses táxons foi dividido em 2, mas isso não importa muito para a gente vai olhar mais o geral. Então, eles não têm dendrobrânquias e os ovos são incubados nos pleópodos das fêmeas. Então, o que acontece é que a eclosão ela ocorre já em estágios posteriores da de larva náuplia. Ele nunca vai eclodir um náuplio de um pleocemato. Ele vai sempre eclodir num estágio posterior. Então, vamos lá. Quem são esses táxons de pleocemato? São os carídea. Aqui a gente tem o chamado gigante da Malásia, um tipo de pitu, né, um camarão de água doce. Você vê aqui, né, o animal bem grande, né, o nome de gigante não é à toa, Macrobrachium rosenberg. A gente tem outros Macrobrachium nativos também, que são os pitus, que são explorados aí comercialmente, o pessoal pega para fazer, né, para comer. E tem cultivo de Macrobrachium também. O Macrobrachium ele acaba sendo não tão interessante, não é tão interessante como os camarões marinhos, porque olha só, essa figura deixa muito claro. O que a gente come do camarão? Basicamente o abdômen. Às vezes a gente come a cabeça junto, né, se o animal é muito pequeno. Mas nos camarões grandes, ninguém come a cabeça. Né? E olha o tamanho do cefalotórax, né, desse bicho aqui. Metade do peso dele não é aproveitado. Então, boa parte do investimento que você faz em ração, no cultivo de macrobráquio, vai para produzir um negócio que não é consumido. Né? O que importa aqui do macrobráquio é a cauda, né? Ou chamar o abdômen, que é a parte muscular. E aí, então, acaba não sendo tão interessante mais, ainda assim tem um cultivo importante disso aí. Astacídea. Né? Aqui, gente, só voltando, carídea é um grupo grande, tá? Não é só macrobráquio, não tem muita espécie marinha, né? Tem vários grupos interessantes de camarões que estão dentro de carídea. Depois eu vou mostrar alguns exemplos para vocês verem. Astacídea é o grupo das lagostas do hemisfério norte, de água fria. Então aqui a gente tem homaros americanos. Qual que é a diferença dessa lagosta para as outras, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho, para as que ocorrem aqui no Brasil, por exemplo. É a presença dessa quelona aqui, ó. Isso aqui tem quase tanta carne quanto o abdômen do animal. Esse bicho é enorme, ele chega a ter, né, muitos centímetros de comprimento e essa quela é muito grande, muito robusta. Tá? Isso é usado, então, na alimentação também. Então, a gente tem no continente americano homaros americanos e na Europa homaros gamaros. E a pesca e a captura desses animais é bem regulada também, enfim, porque do contrário, teriam levado à extinção esses animais. Aqui a gente tem palinura, que é a lagosta, né? Lagosta típica nossa aqui. Algumas espécies aqui no nosso litoral. Então, tem engraçado, né, que o nome do taxon é palinura, o gênero é Panulirus. A gente tem Panulirus argus, que é a lagosta mais comum, Panulirus evicauda e Panulirus equinatus. Stenopodida. A gente vai ver agora, esse é um outro grupo de camarão, chamado de camarões palhaço. Tá? Os camarões palhaço, eles têm esse corpo listrado, né, de vermelho e branco. E é um grupo, essa espécie, né, na verdade é um complexo de espécies que é bem usado em aquarismo e tal, o pessoal, né, gosta muito, o bicho é todo bonitinho, né, ele tem esse corpo dobradinho, mas é um grupo que tem um número menor de espécies, Stenopodida. Talacinídea é o grupo dos corruptos, então quando na maré baixa vocês veem aqueles furinhos na areia, vários desses furinhos são obra desse cara aqui, né, o Caliquirus. Tem várias espécies de Caliquirus, né, Caliquirus major e Caliquirus mirim, ou Sérgio mirim, que são os mais comuns. E a gente tem outros gêneros também, de Calhanaça, o Pogébia no infralitoral. É um grupo relativamente grande e é
por conta desses animais aqui, que o país africano Camarões, né, recebeu esse nome. Porque quando o pessoal, eu acho, se não me engano, não sei se eram portugueses ou era uma outra flotilha do país, estava entrando no estuário ali, esses animais eles estavam se reproduzindo em grande quantidade, então eles viram aquele monte de coisas e chamaram de camarões, e aquilo ficou conhecido como camarões. Mas não é um camarão verdadeiro, né? Era um talacinídeo. Aqui os anomura. Anomura é o grupo dos caranguejos ermitões, mas também, enfim, a anomura inclui não só os ermitões, mas tem as tatuíras, que são aquelas, né, baratinhas que na areia, na praia, que o pessoal às vezes pega também para comer, frita, põe na farofa. E também é um grupinho de animais que lembra muito os caranguejos, mas eles não são caranguejos verdadeiros, né, que são os porcelanídeos, né, os galateídeos. Então é um grupo bem diverso também morfologicamente, esse dos anomura. E esse Brachiura é o maior de todos, né? É o que tem maior número de espécies, que incluem os siris, como esse da figura aí, o siri azul, Calinectes sápidos, e os caranguejos. Em português, a gente faz essa diferença, né, de siri para caranguejo com base nessa característica aqui. Então, siris basicamente são os portunídeos, da família Portunidae, né? São braquiúros adaptados à natação. Então, eles têm esse último par de pereópodes achatado como nadadeira e essa carapaça também alongada com esses espinhos laterais bem grandes, né? Isso é bem característico dos portunídeos. Isso aqui é o que a gente chama de siri. E caranguejo não, caranguejo tem todas as patas ambulatórias iguais, não tem essa patinha achatada, né? Então, só para olhar rapidinho os carídea, né? São os camarões de estalo, gigante da Malásia, cerca de 2.000 espécies e que têm exploração comercial, né? Só para... Aqui são detalhes, gente, mas isso, assim, não me preocuparia tanto com esses detalhes, né? Mas eles estão aí para vocês entenderem um pouquinho da diferença desses grupos todos, né? Então, eles têm filobrânquias, um ou dois primeiros pares de periópodos, quelados e tal. Primeiros pleópodos geralmente reduzidos, mas não muito modificados nos machos. E uma diferença importante aqui, isso é legal de vocês saberem, porque em campo permite vocês pelo menos matarem a charada se aquele animal é um carídeo ou não é, que é o lobo pleural do segundo segmento abdominal. Então você lembra, né? O que é o lobo pleural? É aquela abinha que fica, né, do exoesqueleto, né, do tergito, que se projeta ali. Esse lobo pleural do segundo segmento abdominal, em vez dele ficar, que nem no camarão, né, que é encadeado, um fica por cima do outro, como se fosse um telhadinho, nesses carídeos, não. O segundo, ele cobre tanto o primeiro como o terceiro. Vou mostrar na figurinha para vocês. Ó. Vendo aqui? Olha aqui. Ó. Esse aqui é o lobo pleural do segundo segmento. Olha, ele recobre o primeiro e recobre o terceiro. Nos camarões, como é isso? O primeiro recobre o segundo, que recobre o terceiro, que recobre o quarto, por aí vai. Nos carídeos, não. Ó. Ele tem essa característica aí bem marcante. Aqui a gente tem uma variedade, né, do macrobráquio, que é igual do gigante da Malásia, os pitus, palemonetes, que é um outro camarãozinho, né, o jeito de camarão. Então, a gente chama eles de camarão, mas eles não são dendrobranqueados. E aqui estão também os alfeídeos, que são os chamados camarões de estalo. Eles têm essa quela modificada, com esse processo tuberculado, que ele arma e dispara, e faz um barulho, e gera uma onda de choque que atordoa a presa ou o predador. Então ele gera esse estado. Então quando a gente está durante a maré baixa, fuçando ali nas pedras, atrás dos bichos e tal, a gente sempre fica ouvindo tac, 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 o tempo inteiro. São esses bichinhos aí que ficam disparando isso, né? Ou tentando assustar, né, o predador, ou tentando predar uma presa, atordoando ela com uma onda de choque. Então, eu já falei, né, do Macrobrachium rosenberg, não vou me deter muito, mas enfim, aí é uma questão, mostra um pouco da produção, né, de Macrobrachium, que era a formulação do pacote tecnológico para a aquicultura dessa espécie, só ficou pronta na década de 70. Né? Então é uma coisa relativamente recente. A carcinicultura
ela é uma coisa que relativamente recente por conta dessa parte aqui, olha, que é a larvicultura, que é muito crítica, né? Muito difícil de você fazer. Então eles atingem tamanho comercial de 6 a 9 meses, depende do padrão de temperatura, né? Sempre o ideal são águas tropicais, né, quentes, e ele se reproduz com facilidade. Só qual que é o problema dos macrobráquios? Né? O problema do pitu. Ele é um animal de água doce, no adulto ele vive na água doce, mas a reprodução dele ocorre no estuário. Então, esses estágios iniciais, essas fases larvais, iniciais, precisam de salinidade distinta. Então, esse controle é mais complicado de fazer, né? Mas hoje em dia se faz, sem problema. Você chega a uma densidade final de 4 a 5 camarões por metro quadrado. Isso é pouco, né? Porque o animal também ele é agressivo e tal. E aí, o adulto de idade reprodutiva chegava a esses valores estão desatualizados. Tá? Então, $18 no adulto, né, uma matriz, e as PLs a $50 o milheiro. Né? Então, alguns produtores também misturam, fazem cultura integrada com outros animais, peixe ornamental, tilápia, e aí você consegue melhorar o retorno financeiro, né? Você consorcia uma cultura com outra, e aí a coisa evolui. Tá? Então, Carídeos astacídea é o grupo das lagostas e lagostins, né? Então a gente tem uma produção importante também desses animais, mas são mais comuns no hemisfério norte, sendo que a maior parte dos lagostins é de água doce. E tem importância ornamental também, eles também são usados na aquariofilia. Tá? Eles têm esse achatamento dorso-ventral, com um leque caudal bem desenvolvido, tricobrânquias, e os primeiros 3 pares de periópodos com quelas. Primeiro par muito aumentado, então aquela pinça bem grandona, né, bem desenvolvida, e tem 3 pares de periópodos, então, quelados também, olha lá. Né? Então tá aqui, olha o bichão, isso aqui são 60 centímetros de lagosta, né? Respeite aí, olha o tamanho da quela do animal, né? E juntar as duas dá muito mais carne do que o abdômen. E aqui então, olha, você vê que os outros 2 primeiros pares também são quelados. Né? Pode chegar a 22 quilos, né? Um negócio muito grande, que é capturado com armadilha lá na costa do Canadá, Estados Unidos, costa da Europa também, no Atlântico Norte. E os lagostins são criados em cativeiro nos Estados Unidos, né? Tem várias fazendas enormes que produzem grandes quantidades, porque principalmente nos estados do sul, eles são muito consumidos. Então o pessoal faz vários pratos em que esse lagostim ele é usado. Né? Então é um negócio que é bem apreciado por lá, menos. Aqui no Brasil a gente não tem muito esse hábito, não. Vamos lá, palinura, grupo das nossas lagostas, né, as lagostas tropicais, panulirus e a sapateira, né, que é a Silarus, que é aquela lagosta que não tem aquelas antenas compridas, ela tem a antena modificada em escamas, assim, é um bicho bem, parece um tanquinho de guerra. E são exclusivamente marinhos, aí, ao contrário, né, dos astacídeos. Eles têm o abdômen achatado, com um forte leque caudal, carapaça cilíndrica, tricobranqueados também. Os primeiros 4 pares de periópodos são quelados. Ou então, só o 5º par é quelado. Por que o 5º par vai ser quelado? Ele é quelado nas fêmeas. Porque o macho, no momento da reprodução, o macho ele pega o esperma e ele transfere para a região ventral aqui do cefalotórax da fêmea. Então ele cria uma massa, parece um piche, que ele gruda o esperma ali. E a fêmea, ela usa então essa quela para raspar e liberar esse esperma para ocorrer a fecundação. Então está aqui, olha, Panolirus arbus, a nossa lagosta mais comum aqui no Brasil. Tem 2 outras espécies, como eu falei, que é levicauda, que é a lagosta de cauda verde, e equinatus, que é mais comum nas ilhas do que na costa. Aqui é a sapateira, ó, né, Silarus, você vê que ela tem essa escamona, ela é diferente, né, mas também é consumida.
Mas é menos do que a lagosta verdadeira. É um recurso importante no Nordeste do Brasil, né? Aqui no Sudeste a gente não pesca esses animais em quantidade importante. Então as fêmeas, na reprodução, elas realizam uma muda, se preparam para a reprodução. A reprodução desses bichos é bem complicada. Se faz isso hoje em cativeiro, né? No Japão, acho que a Espanha também já tem feito, mas é um processo complicado, por quê? Porque é muito demorado, né? Tem toda uma questão de migração, o animal tem que migrar, e então você simular isso em condição fora do ambiente é muito difícil. Então o macho transfere para as fêmeas os espermatóforos, como eu já falei para vocês, né? Olha, então está aqui uma fêmea, olha, ovígera, e aqui essa massa cinzenta é o espermatóforo. E aqui a fêmea, ela tem esses pleópodos que são maiores, e ela usa então para incubar esses ovos, né? Então isso aqui é uma fêmea. A gente sabe que é uma fêmea porque a abertura genital ela está aqui na base do terceiro periópode. Tá? A abertura genital está aqui, ó. A do macho fica aqui na base do útero. Então, para fecundar os ovos, a fêmea libera eles para os dois poros, que ficam aqui, né, na base do terceiro par, bem aqui, ó. O poro fica bem aqui. E aí ela pega o quinto par, que é uma quelinha pequenininha, que tem uma unha especial, na verdade é uma unhazinha que ela tem, raspa aquilo e libera o espermatozoide. Aí vai fecundando esses óvulos, né, transforma eles em ovos e vai grudando nos pleópodos. Ela fica guardando esses ovos durante 30 dias, ela protege eles, eles vão eclodir 30 dias depois. Aí o que acontece? Aí ele vai para a coluna d'água. Nesse momento, a lagosta é capaz de ficar até quase um ano na coluna d'água. Então você vê a complicação que é você produzir um troço desse em cativeiro. Então ela vai passando de estágio, desses estágios de filosoma, passa de um para o outro e tal. Isso demora muito tempo. E ela vai, né, à deriva, fica lá na coluna d'água, vai, né, pega carona aí nas águas vivas e fica ali se alimentando do plâncton na coluna d'água. E ela tem esse aspecto aí, ó, né, bem engraçado, né, esses olhinhos aí separados. Num determinado ponto, então quando ela está se aproximando do momento de recrutar, ela vai passar então por uma fase que é chamada de puerulos, tá? Puerulos. No puerulos, então, as antenas se dobram para trás, o bicho ele já vai ficar meio que lembrando uma lagostinha, mas ele ainda é pelágico. E aí ele vai nadar de forma intensa e sem parar, ele praticamente não se alimenta, né, nessa fase, ele vai nadar vigorosamente em direção à costa, ele vai procurar águas rasas para se proteger dos predadores. Aí ele se metamorfoseia no juvenil e vai para o fundo. Nessa fase inicial juvenil, né, o animal ele é extremamente arisco e agressivo, né, ele não deixa ninguém se aproximar, nenhum outro se aproximar e tal. E aí, conforme ele vai crescendo, ele vai migrando para águas mais profundas e ele vai abandonando esse hábito agressivo e vai adquirindo um hábito mais gregário, ele vai compartilhando o espaço com outros indivíduos da mesma espécie. Tá? Tudo bem? Braquiura. Braquiura, grupo maiorzão de todos aí, como eu já falei, né, ciris e caranguejos. O que é interessante nesse grupo, né? Além da diversidade enorme de espécies, e aqui a gente tem também animais que já são terrestres, animais de água doce, mas a maior parte deles, obviamente, vai ser marinha. Aqui o que chama a atenção é essa redução do abdômen. Em braquiura, então, o abdômen, que nas lagostas e nos camarões ele é uma estrutura grande, importante, né? Ali está a maior parte da biomassa do animal. Aqui não. Aqui ele vai ser completamente reduzido e dobrado por baixo do tórax. Por isso que, né, os caranguejos ciris têm aquele aspecto. Você não vê o abdômen está dobrado por baixo e ele é reduzido. E é uma característica importante de dimorfismo sexual. Fêmeas têm um abdômen um pouco maior e os machos um abdômen menor.
Então, eles praticamente não têm urópodos, geralmente estão ausentes, tá? Geralmente. São animais filobranqueados, tem aquela brânquia em forma de, né, várias lâminas achatadas, uma colada junto da outra. E o primeiro par de periópodos é quelado e bem desenvolvido, né? Aquela primeira quela do caranguejo. Quinto par de periópodos é normal. Por que isso está colocado aqui? Porque nos anomuros, o quinto par de periópodos ele é dobrado para trás, ele vira uma estrutura limpadora de brânquias. Se você pegar um caranguejinho, olha um caranguejo, aí você conta ele só tem 4 pares de patas, né, de apêndices, você não enxerga o quinto, você sabe que ele não é um braquiuro mesmo. Né? Aí você já sabe que ele é provavelmente um anomuro. Olhos laterais das antenas, machos que não têm o terceiro, quarto e quinto par de pleópodos. E aqui, olha, só uma figura mostrando essa tendência à redução do abdômen. Tá? Ó, um camarão, né? Para uma lagosta, para o caranguejo, então ele se reduziu proporcionalmente e se dobrou, aqui no caso, se dobrou por baixo da carapaça. Detalhe do siri, né? Então você vê aqui a área bucal dele, aqui os maxilípedes e tal, né? As antenas, as quelas, aqui em vista frontal e aqui em vista ventral. Então, olha, o abdômen, ele é essa estrutura aqui, esse aqui é um macho. No macho, esse abdômen tem essa forma, né, de afilada, né, de um foguetinho, bem estreita. Né? Parece um pênis mesmo, mas não é. Esse aqui é o abdômen dele. Tá? E aqui, o cefalotórax. Esse abdômen ele é articulado aqui. Eu consigo rebater ele e por baixo dele, no macho, você tem um par de estruturas copulatórias, que é o que sobrou dos pleópodos. Ele perdeu completamente os pleópodos, só ficou com 2 tubinhos compridos que ele usa na cópula para transferência do espermatozoide. A fêmea não, a fêmea, esse abdômen, ele é mais largo. Ó, na fêmea o abdômen é largão e os pleópodos estão aqui, porque ela vai incubar os ovos aqui dentro. Na época da reprodução ela incuba os ovos, né? Então aqui tem um macho e aqui uma fêmea do siri. Então nos caranguejos isso é bem geral. Nem todos são assim tão compridinhos como o siri azul, né? Mas eles são sempre diferentes. Né? Sempre tem essa diferença na presença ou não de pleópodos. Internamente, olha, a gente percebe aqui a câmara branquial com as brânquias. Para quem já comeu siri, já comeu caranguejo, né? Lá no Ceará era bem fácil, dava essa aula e era bem tranquilo, porque todo mundo lá come caranguejo na praia e tal. Então eu já sabia mais ou menos explicar o que eles estavam vendo quando eu ia comer o caranguejo. Né? Então tem aqui as brânquias, aqui a musculatura dos apêndices, né? E olha, o trato digestório, né? Está tudo concentrado aqui no cefalotórax, né? O coração, essa região mais dorsal, bombeando então a hemolinfa, intestino, está tudo compactado ali. E existe essa estrutura aqui, olha, né? Que é um epípodo do primeiro maxilípede. Lembra que o maxilípede é uma estrutura do péreon, né, de segmentos que estão fundidos à cabeça, ele funciona como uma escovinha para limpar as brânquias, tirar sedimento, tirar coisas que vão se acumulando aqui dentro. Tá? Só um instantinho, gente. Quem está aí na cozinha? Eu estou dando aula, gente. Então vamos lá. Tá? Então só um detalhe aqui da anatomia. E aqui a gente tem o desenvolvimento, então, nos decápoda. Tá? Então aqui
só para mostrar um pouquinho das diferentes larvas, né, os diferentes pontos em que o animal libera as larvas no desenvolvimento. A gente tem aqui em Dendrobranquiata, então, a liberação na forma de náuplio, tá? E aqui nos Pleociemata, sempre em estágios posteriores, né? Em Carídea, Cenopodídea, Palinura. Isso é um resuminho daquilo, vai estar nos slides lá que estão disponíveis para vocês também poderem estudar depois, né? Então, você vê, por exemplo, nos carídeos, eles saem como protozoé, passa para o zoé e depois parva ou pós-larva. Mesma coisa nos estenopodídeos. Nos palinura, o esquema que eu mostrei, né? Filosoma para puerulus. Em astacídea sai como mises. E nos caranguejos e nos anomura, como zoé. Tá? E de zoé, ele passa para um último estágio, que é a pós-larva, que é chamado de megalopa, nos braquiura, que é um estágio bem característico de larval. Tá? Ok, gente, a gente fecha então a aula de hoje falando daquele último grupo de malacóstracos, que não é decápoda, né? Que são os peracárida. Tá? Então é um grupo bem grande também, bem importante, né, com muitas espécies. São animais com tamanho muito variável, a gente tem 11 mil espécies de peracárida e, em alguns casos, eles podem chegar até 45 centímetros. Então a gente tem, inclusive na nossa coleção didática, não é muito incomum de capturar o Batinômios gigantus, que é um isópode grande, de água mais profunda. A gente consegue capturar ele a partir de uns 200, 300 metros de profundidade. É um bicho grande, né? Como se fosse um tatu-bola gigante. É muito, muito curioso. Então, e na Antártica também tem alguns peracárida muito grandes também. E a gente tem as pulgas da praia, a barata da praia, tatu-bola. Né? São mais ou menos 11 mil espécies, a maioria marinha, mas também tem representantes de água doce, terrestres e tudo mais. Eles são bem diferentes do que a gente viu até agora, em termos de malacóstraca. Né? Então, eles têm ramos caudais, a gente viu que tem outros malacóstracos que têm ramos caudais também, né? No caso de Nebalia, né? que é um leptóstraco, mas a principal diferença dentro de peracárida é, em primeiro lugar, a presença dessa estrutura, que é na morfologia da mandíbula, né, que é um processo articulado que chama lacinia mobilis. E uma outra característica importante também é a presença de uma bolsa incubadora ventral, que é formada por enditos das coxas. Então, as coxas elas têm prolongamentos, as coxas, né, dos periópodes, que se prolongam e formam uma cápsula, um marsúpio nas fêmeas, onde elas vão incubar esses ovos. A carapaça também tende a ser ausente ou reduzida nesses grupos, né, e ela não vai ser fundida com segmentos torácicos também, ela vai ser bem menor, bem menos importante. E aqui a gente tem alguns exemplos, só para falar, né, às vezes 2 ou 3 pares de maxilípedes podem estar presentes também. Principais grupos de peracárida. Misida, né? São misidáceos, são um grupo de animais pelágicos e que tem uma importância ecológica relativamente grande, mas eles são usados também em bioensaios, né? Se padronizou ensaio com esses misidáceos para testes de toxicidade, né? Em ecotoxicologia. Então, um bichinho, ele lembra um camarãozinho aí, mas você não vê aqui aqueles pleópodes, né? E ele tem um marsúpio, é uma fêmea com um marsúpio aqui, Lofogastrida, um grupo pequeno também de água mais profunda, tá? São animais que não têm óleo, são bem, bem diferentes, mas lembram um camarãozinho, né? Cumassa, um grupo comum pra caramba, né? Do bentos, esse já é um animal bentônico, né? Que tem esse aspecto, mas eles são bem, bem, bem pequenininhos, né? Isso aqui tem mais ou menos aí 1 milímetro. Então são bem, bem, bem pequenininhos. Tanaidácea, grupo bem comum também. Então quando a gente pega uma amostra de sedimento, é comum encontrar esses tanaidáceos. Eles produzem uns tubinhos
e vivem dentro desses tubinhos e formam grandes populações, né, de tanaidáceos vivendo em tubos no sedimento. E dois grandes grupos de peracárida, isópoda e anfípoda. Isópoda, iso iguais, pés iguais. Né? São os tatus-bola, barata da praia, são mais ou menos 4.000 espécies de animais, muitas delas são parasitas de peixes, podem vir para cima da gente também, eu mesmo já tomei umas mordidas desses bichos, às vezes você está no Recife mergulhando e ela vem e quer, né, gruda em você e dá uma mordidinha para ver se é bom, né? E dói. Mas eles são normalmente parasitas de peixe. Em alguns casos, inclusive, o isópodo ele entra na boca do peixe, come completamente a língua do peixe e ocupa o lugar da língua, fica embaixo ali, né, na cavidade oral do peixe, né, na faringe, ele ocupa toda a parte ventral, né, inferior da faringe do animal. E outros ficam nas narinas. O bicho é bem danado mesmo, parasita desgraçado. Eles não têm carapaça, primeiro segmento do tórax fundido com a cabeça, um par de maxilípedes. A gente bota essas características mais para vocês entenderem onde é que está a variação de um grupo para o outro, né? Eu sei que é meio sacal a gente ficar falando nisso, vocês não vão memorizar de cara isso, mas é bom vocês terem essas referências para saber, né, onde buscar, para eu saber se esse animal ele é de um grupo ou é de outro. Né? Então tem 7 pares de periópodos, ele tem um par de maxilípedes, o restante dos 8, né, do Perion são periópodos uniremes e todos praticamente iguais, né, dos isopoda. Periópodos birremes e bem desenvolvidos, e eles vão ser responsáveis pelas trocas gasosas, né? Eles são convertidos em brânquias. E tem óleos compostos, mas que não tem aquele pedúnculo, ele fica césseo diretamente na cabeça do animal. Tá? Então, olha aqui, né, aqui um isópodo parasitando o peixe, aqui o olho do animal está aqui, ele é um olho césseo, ele não se projeta, né, do corpo. Anfípoda. O último grupinho que a gente vai ver, deixa eu checar se eu não estou mentindo para vocês, não, é isso mesmo. Né? Então, estamos chegando nos finalmente. Anfípoda é um grupo bem importante também, são 6.000 espécies, né, de anfípodos. Ecologicamente, eles têm um papel enorme, né? São os principais componentes do fital. É um grupo que é essencialmente bentônico mesmo, né, mas tem formas semiterrestres. Ali na praia, às vezes a gente vê pulando aquelas pulguinhas na areia, são anfípodos, né, tem formas de água doce, a maior parte das espécies é marinha, e eles são muito próximos de isópoda, mas tem diferenças importantes. Olha aqui, né? Então esse é um anfípodo, ele lembra mesmo uma pulga, né? Caracteristicamente eles vão ter algumas pseudoqueras e estruturas aqui do Perion, mas uma diferença importante ocorre aqui no pleon, em que você tem uma divisão no meio do pleon, entre uma parte que é chamada de pleon, ou de abdômen propriamente, e uma parte terminal que é chamada de urossoma. E aí você tem, então, 3 pares de urópodos e 3 pares de pleópodos. E aqui o resto é periópode, né? Aqui o olho césseo também, o olho composto césseo, e aqui as antenas. Tá? Então eles não têm carapaça. Primeiro segmento torácico fundido à cabeça, que nem nos isópodes, um par de maxilípedes e 7 pares de periópodos uniremes. A diferença de anfípodo para isópodo é que esses periópodos são diferentes entre si. Nos isópodos eles são todos iguais. Aqui não, aqui cada um vai ser de um jeito. Tá? Então, o primeiro, o segundo ou mais periópodos podem ter quelas ou subquelas, então eles vão ser modificados. As coxas dos periópodos são expandidas em placas coxais, eles têm uma armadura, né, nessas, eu vou mostrar depois o que elas são. Brânquias são torácicas e o abdômen diferente, né, de isópodo, que as brânquias são no pleon. E o abdômen dividido em 2 regiões com 3 segmentos cada, como eu já falei, o pleon anterior e o urossoma posterior. Então os pleópodos do pleon são normais e os dos urosoma viram urópodos. Tá? Então tem 3 pares de urópodos, 3 pares de pleópodos. Aqui, olha, a morfologia. Então, a região da cabeça,
com as antenas aqui, o olho céssio, tá? Aqui as placas coxais, olha, tá vendo? Por dentro disso aqui a gente vai ter o marsúpio, tá? Aqui o périon, né? 7 segmentos, porque um deles está fundido aqui com a cabeça, então eu tenho um par de maxilípedes também. E aqui o pléon, né? 3 segmentos seriam pléon, o abdômen seria o todo, o pléon seria uma parte e o urossoma outra parte. Então aqui a coisa fica um pouco mais confusa, né? E o telso ali no final. Então tem os urópodos aqui e aqui os pleópodos. Ó. 3 pares de pleópodos, 3 pares de urópodos. Aqui os periópodos, né? Alguns subquelados, ó, aqui subquela, né? Chamados aqui de gnatópodos também, mas eles são periópodos. Então, esse é um jeitão básico. Mas tem muita variação também nos anfípodos, tá? Tem muita variação. Tem grupos de anfípodos com a caprela, por exemplo, que o bicho parece um bicho-pau, ele é todo modificado. Né? Então, é um grupo bem mais variável do que isópodo. Tá? Então, aqui, olha, mostrando as placas coxais, né? E aqui o ostegito, que é aquele marsúpio, né? Que forma aquela cápsula incubadora na região ventral do tórax, tá? Do animal, onde a fêmea incuba os ovos. Ok, gente. E com isso a gente encerra crustácea, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, tiverem qualquer coisa que vocês queiram comentar, podem mandar para mim por e-mail, tá? E a gente vai tentar esclarecer. Eu sei que essa aula é mais chata, é mais longa, muito detalhe, muito nome, né? Mas, enfim, isso vai ficar gravado, vocês vão poder voltar, assistir, ou se preferir estudar pelos slides também, fique à vontade. Não é uma aula que eu gosto de dar dessa forma, assim, sem ter os animais para mostrar para vocês e tal. Mas, enfim, é um resumão, né, do que a gente tem em termos de diversidade desse grupo. Tá? Que é um grupo importante, ecologicamente, economicamente. Então, para a oceanografia, ele tem uma relevância especial. Tá bom? Então é isso aí, a gente se encontra logo mais na nossa próxima aula e a gente mantém o contato aí pelos meios disponíveis eletrônicos. Tá? A gente teve um probleminha na transmissão hoje, a gente ficou com um gap maior, eu acho que talvez algum problema na taxa de transmissão, mas, enfim, fico aí à disposição de vocês depois para as dúvidas. Um abraço e até a próxima.